oportunidade nós estamos reunidos para adorar o nome do Senhor. Deus guardou a nossa chegada junto com a minha digníssima esposa, junto com a Odisseia. Deus, eu estou feliz por estar reunido com os irmãos. É muito triste a gente ter a oportunidade de estar aqui só quando é para pregar, né, irmão? Porque o trabalho da obra não nos permite às vezes, porque é muita correria. Mas Deus sempre prepara tempos preciosos e oportunidades únicas para a gente estar reunido para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Fico feliz em rever os irmãos. Aqui, irmão, pregar aqui no meio dos irmãos aqui é difícil, sinceridade. Aqui eu me converti vendo o evangelista Elvis pregando, o Júlio, esses irmãos pregando, então a gente está aqui, é estreito o negócio. Mas Deus é muito bom. Você acredita que Deus sempre tem uma palavra do céu para nós? Aleluia! Ô glória! Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1, verso de número 1, que achou, diga amém. Diz assim o texto: ora, sucedeu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, enquanto eu estava entre os cativos, junto ao rio Quebar, que os céus se abriram. Repita comigo: os céus se abriram. Se abriram. Glória a Deus. E eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, que era o 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, o sacerdote, filho de Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e a mão do Senhor estava ali sobre ele. Capítulo 2, verso de número 1, diz assim: e ele me disse: filho do homem, põe-te em pé, coloca-te em pé, esteja sobre os seus pés. Eita glória! Aleluia! E eu falarei contigo, amém? Glorificando o nome do Senhor, os amados poderem sentar. Aleluia! A atmosfera dessa casa ela é muito tremenda por causa da glória de Deus que está no meio da casa. E é interessante que quando eu estava sentado ali adorando a Deus junto com os irmãos, Deus foi trazendo ao meu coração algumas coisas. Eu me lembro de uma época em que nós fomos forjados, não no tempo de hoje, mas nós fomos forjados em um tempo em que a necessidade que nós tínhamos é de estar não só dentro da igreja, mas também uma necessidade de estar no monte orando, evangelismo na rua, pregando nos ônibus, pregando na praça, pregando no hospital. E isso para nós era uma questão de sobrevivência. Porque o verdadeiro avivamento, ele sempre aconteceu através da oração. Se você pegar um livro, por exemplo, o livro de Êxodo vai trazer o povo ao arrependimento, ao choro, e vai trazer o povo a um avivamento através da leitura da palavra, através da oração. Quando a gente olha para o livro do profeta Joel, capítulo 2, ele vai falar sobre o grande derramar do Espírito, do capítulo 2, a partir do verso de número 28. Só que esse derramar do Espírito ele acontece no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. A Bíblia diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Só que esses reunidos no mesmo lugar, eles estavam esperando a promessa que Deus havia prometido, que Jesus ainda havia prometido: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Só que a Bíblia diz que de repente, quando esses 120 pessoas estavam reunidos dentro de um templo esperando a promessa, a Bíblia diz que de repente veio do céu, aleluia, um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E todos foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Quem não se lembra da oração quando Pedro estava na prisão? A igreja fazia contínua oração a Deus pela vida de Pedro. Até no momento em que Deus envia um anjo dentro da prisão, tira Pedro da prisão, e ele vai no local onde a igreja estava orando. Os maiores avivamentos aconteceram na história através da oração. Quem não se lembra, eu me lembro de uma história de um homem chamado John Knox, quando ele, na época de 1485, ele se dedicava tanto à oração
que ele orava 5, 6 até 7 horas por dia, só em oração por causa do seu povo da Inglaterra. Mas o que me chamou a atenção é que a rainha da Inglaterra nesse tempo, ela vai usar uma frase que ficou emblemática. Ela disse assim: eu tenho mais medo da oração de John Knox do que todo o exército da Inglaterra. Uau! O homem que orava 5, 6, 7, 8 horas todos os dias. Quem não se lembra do grande avivamento que aconteceu na Rua Azusa, de um homem chamado William Seymour, um negro que participava na época ainda da segregação racial dos Estados Unidos? Um homem que estudava na escola de avivamento de Charles Barham, mas por ser negro, estudava do lado de fora da igreja, até que ele ouviu falar sobre o avivamento, sobre o poder do Espírito, e ele faz uma pergunta para Deus, dizendo: Senhor, será que o Senhor tem o poder de batizar com o Espírito Santo um negro que porventura enxerga só de um olho? Só que a Bíblia diz que o avivamento que Deus derramou foi tão grande, que se derramou no grande avivamento da Rua Azusa. E sabe que eu entendo com isso? Quando a Assembleia de Deus começou no Brasil, ela começou também através de um avivamento em Belém do Pará. E sabe por que nós estamos cheios do Espírito? Porque Deus primeiro derramou, e isso veio correndo até no dia que nós estamos hoje. Aleluia! Eu vou profetizar algo de Deus para a tua vida. O avivamento ele continua, mas não é avivamento de momento. É o avivamento na segunda, o avivamento na terça, o avivamento na quarta, o avivamento na quinta, o avivamento na sexta. Quem veio para ser cheio do Espírito, levanta a mão e adora a Deus. E ainda o profeta Ezequiel, capítulo de número 1. O que me chamou a atenção primeiro foi o verso de número 3, porque ele vai trazer algumas informações profundas para nós estarmos aqui discorrendo aquilo que foi o propósito da festa dos irmãos, do jovem. A Bíblia diz que duas informações são tremendas. Ele vai dizer assim: palavra do Senhor que veio a Ezequiel, filho de Buzi. Uau! Quando eu olho para essa passagem, eu começo a entender que o pai de Ezequiel se chama Buzi, porque ele era da descendência de Arão, ele era da tribo de Levi, da descendência de Arão. Não bastava ser só sacerdote. Para ser sacerdote, não só ser da tribo de Levi, tinha que ser do tronco de Arão, em outras palavras, da descendência de Arão. Só o que me chamou a atenção foi o nome desses dois, Buzi e Ezequiel. Só que o nome Buzi, quando eu olho na Bíblia, é interessante, que eu vou ler o texto, isso me chama a atenção, porque o nome Buzi significa aquele que é desprezado por Deus. Uau! Era costume do judeu, todas as vezes que um filho nascesse, colocava-se o nome no filho de acordo com a situação que estivesse enfrentando. Ora, se você observar na Bíblia, você vai ver, por exemplo, a Bíblia diz que existe um homem por nome Jabes, a qual, quando ele nasce, ele dá tantas dores na sua mãe quando ele nasce, que ela coloca o nome dele de Jabes, que significa: esse é um homem de muitas dores. Só que o nome do pai de Ezequiel chama Buzi. Eu não sei o que aconteceu na história dele, eu não sei o que aconteceu com os pais dele, para que colocasse o nome dele de Buzi, aquele que é desprezado pelo Senhor. Então, automaticamente, quem olha para a vida do pai de Ezequiel vai olhar e vai dizer assim: começou tudo errado, então também vai terminar errado. Só que o texto diz que Buzi mudou a história. Quando o filho dele nasceu, ele diz assim: vou pôr o nome do meu filho diferente. Qual o nome dele? Ezequiel. Aleluia. Aleluia. O que significa o nome Ezequiel? Deus é minha fortaleza. Glória. Eu preciso ser bem simples e objetivo, eu fico um pouco impresso. Mas vamos lá. Tudo começou errado. O nome Buzi é desprezado por Deus. Mas quando o filho de Buzi nasce, ele diz assim: não, o nome do meu filho vai se chamar Ezequiel, porque Deus é a minha fortaleza. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Tudo que começou errado pelo mundo termina errado. Mas aquilo que começa errado, se Deus entrou no meio, muda a história. Aleluia! Eu quero profetizar. Meu Deus! Você chegou aqui hoje. Você chegou debaixo de uma palavra da sua família dizendo: você não vai ser ninguém. Você não vai ser nada. Porque o seu começo foi todo errado. O seu começo foi todo difícil e não tem saída para você. Só que vai começar errado, mas se Deus entrou no meio, eu quero profetizar: começou errado, mas Deus vai mudar o final da tua história. Estou sentindo Deus aqui. Só que a Bíblia diz que por ser Buzi ser sacerdote, Ezequiel já vai nascer com DNA de sacerdote.
Porque era de costume, se o pai era sacerdote, a família era a família de sacerdote, então o filho que nascer ele ia dar continuidade o sacerdócio da família. Então Ezequiel, quando ele nasce, ninguém fez outro propósito para ele. O propósito era: você vai ser sacerdote. Não tem jeito. Vai passar-se o tempo. E no seu DNA está escrito: é sacerdote. Não tem jeito de mudar. Só que quando eu olho para a Bíblia, é interessante. Eu preciso ir bem devagar aqui, irmão, para você entender comigo. Quando eu olho a Bíblia, eu começo a entender que para ser sacerdote precisava de algumas coisas. Como por exemplo, se a gente observar, vamos encontrar na Bíblia, por exemplo, 3 idades para ser sacerdote. Uns falam 20, outros 25 e outros 30. Só que quando eu leio o texto, é interessante, quando eu olho para Números capítulo 8, a partir do verso de número 24, vai dizer que para ser sacerdote aos 25 anos de idade. Quando eu olho para o livro de Números capítulo 4, verso 3, para ser sacerdote vai dizer que precisa ser sacerdote com 30 anos de idade. Mas quando eu leio 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 27, diz que para ser sacerdote é com 20 anos. Davi declara isso. Uau! Só que aqui tem uma chave tremenda que eu preciso te entregar. Só que para ser sacerdote, quando chegava quem era da descendência, para dar continuidade, quando chegava aos 25 anos de idade, começava-se uma coisa chamada de cerimônia. Como que acontecia isso? Dentro dessa cerimônia, para ser sacerdote, espera aí que eu vou te entregar algo de Deus. Acontecia, você conhece muito bem, eu conheço, que acontecia que se derramava o sangue na orelha direita, derramava-se o sangue no dedão polegar direito, e derramava-se o sangue também no dedão polegar do pé. E misturava-se o sangue e azeite. Aonde? Na orelha direita, na mão direita e no pé direito. O que simbolizava isso? O que significa isso? Simples. Sangue e azeite na orelha significava que o sacerdote ia ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Aleluia. Meu Deus. Sangue e azeite na mão simbolizava que o sacerdote ia colocar a mão em coisas santas. Sangue e azeite no pé simbolizava que os pés dele iam pisar em lugares santos. Só que tem muito sacerdote por aí que já perdeu o sangue e azeite já muito. Glória! Meu Deus, é forte! É tão profunda a chamada de Deus que quando ele tem o sangue nos dedos, na mão, no pé e na orelha, no simboliza você está separado para Deus aos 25 anos de idade. Só que essa cerimônia acontecia, só que ele passava um período de 5 anos, melhor dizendo, 5 anos. Ele tinha que estudar o sacerdote para exercer o cargo com 30 anos de idade. Uau! Aí a pergunta é: por que então, irmão, que aos 25 anos ele era consagrado, mas se exercia a função aos 30? Simples, eu quero te explicar aqui rápido. Por que isso acontecia? Porque o sacerdote tinha que estudar muita coisa. Por que ele tinha que estudar? Por exemplo, o sacerdote ele tinha que saber o que era a lei, o que era o Pentateuco, ele tinha que saber o que era cerimônia, o que era sacrifício, o que era oferta. Então esse tempo de 5 anos era a preparação do sacerdote. Ah, eu não vou te entregar na cabeça, peraí. Era a preparação do sacerdote. 5 anos se preparava. E a função do sacerdote é: eu quero ir para o templo. A visão dele: eu quero ir para o templo, eu quero oferecer o sacrifício, eu quero ver a glória de Deus descer entre os querubins em cima do propiciatório. Só tinha um problema. Ele tinha que estudar até medicina. Você acredita num negócio desse? Então me dá um exemplo, te dou um exemplo, você vai ver aí. O texto vai dizer, por exemplo, Levítico capítulo 14, quando alguém tinha suspeito de lepra, não levava para o médico, levava para o sacerdote. E o sacerdote olhava e dizia: lepra, ele fica separado. Não levava para o médico, era o sacerdote tinha que entender até de medicina. O sacerdote tinha que entender sobre as leis civis, por exemplo, leis conjugais. E quando você olha para Números capítulo 5, versos de número 11 ao 21, quando tinha problemas em alguns casamentos e família, quem resolvia não era o juiz, era o sacerdote. Quando você vai olhar a Bíblia, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 21, verso 5, quando tinha um crime de assassinato, não se levava até o juiz, levava até o sacerdote. E o sacerdote dava a sentença. Aleluia! Era tão tremendo que o sacerdote, quando você vê Malaquias capítulo de número 2, a partir do verso 1 e 2, era tão sério o negócio, irmão Silvio,
que quando as pessoas vinham trazendo a sua oferta, por exemplo, o animal para ser sacrificado, se passasse algum animal com defeito, quem pagava o preço não era quem trazia, mas era o sacerdote que deixou o negócio passar errado. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Por que você está dizendo? Por que você está falando tudo isso, irmão? Porque isso aqui era o sonho de Ezequiel. Ser sacerdote. É, meu Deus. DNA de sacerdote. É forte. Só que a Bíblia vai dizer que Deus vai permitir Babilônia invadir Judá. E vai saquear a cidade em 3 levas. Na primeira leva, 606 a.C., Nabucodonosor invade, saqueia e leva o povo para a Babilônia para ser escravo, dentro do cativeiro. E nessa primeira leva foi Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Você conhece a história. Na segunda leva foi no ano de 597, 598. Na segunda investida, quando Nabucodonosor veio, leva 10 mil cativos para dentro de Babilônia. E no meio desses 10 cativos foi Ezequiel e a sua família. Eu tenho que te entregar um negócio de Deus, espera aí, irmão. Ele vai parar dentro do cativeiro em Babilônia, por quê? Porque o povo se desviou do caminho do Senhor e começou a andar na presença de outros deuses, na idolatria. E perderam o temor que tinham do Senhor. Eita. O povo se desviou do Senhor tão grande que começou a adorar outros deuses e falou assim: eu tenho que permitir o cativeiro aí. Porque é só dentro do cativeiro que o homem para e pensa assim: que saudade que eu tenho de adorar quando eu estava lá. É verdade. Tem situações que acontecem na nossa vida, não é porque às vezes o diabo orna a gente que procura. E o problema é que quando a gente procura, a gente entra no cativeiro e fala assim: que saudade que eu tinha de adorar quando eu estava lá. Ai, que saudade que eu tinha do culto quando eu estava lá. Aleluia! Que saudade que eu tinha da nossa glória! Que saudade que eu tinha do ciclo de oração quando eu estava Eita! lá. Ah, que saudade que eu tinha. É, meu Deus! Eu quero te fazer repensar de onde você veio. Meu Deus, é forte! Abaixuri! É maia! Cativeiro para isso. Emaçu! É para fazer a gente refletir que saudade que eu tinha quando eu jejuava lá. Que saudade que eu tinha quando eu ia para o monte. Que saudade que eu tinha quando eu vinha para a consagração, mas agora eu não tenho mais. Meu Deus! Marca a campanha no monte para você ver quem vai. É, meu pai, é desse jeito. Aí eu vou sentir Deus aqui. Meu Deus. Glória a Deus. É forte. Os intempéries da vida aconteceram. E Ezequiel já não vai ser mais sacerdote, porque o cativeiro chegou. Parar o sonho chamado de Ezequiel. Talvez você chegou aqui desse jeito. Que saudade que Deus tem de te ouvir na madrugada. Eita. Oh, glória. Vem para Deus fazer você sair da cama e ir pro chuveiro. É verdade mesmo. Tem cativeiro que vem de situações que o diabo levantou, foi não. Oh, aleluia. Esse diabo levanta, quem quebra ele é o que Deus quebra ele. Glória. A gente é crente, vamos lá. Aleluia. Deus é maior do que o diabo, que negócio é esse? Só que tem cativeiro que a gente entra e que a gente fala assim: rapaz, que saudade. Mas eu posso entregar o de Deus aí? Eu estou sentindo Jesus aqui. Oh, aleluia. Amém. Glória. É o capítulo 1. Ele vai dizer assim: ora sucedeu, capítulo 1, verso 1. Ora sucedeu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês. Meu Deus. O capítulo 1, verso 1 diz assim: 30º ano. Isso aqui não está falando de 30 anos de cativeiro. Isso aqui está falando sobre a idade de Ezequiel. Porque aos 25 anos ele era para ser sacerdote, mas o cativeiro veio de novo. A história de sacerdote de Ezequiel. Quando ele vai dizer assim, no 5º ano, ele está dizendo assim: eu vim para cá para o cativeiro com 25 anos. E eu já estou com 30. Não peguei o sangue e o azeite na mão, nem no ouvido, nem no pé. Meu Deus, aleluia. Para a gente começar aqui, eu te entregar algo de Deus. Ezequiel vai dizer assim:
O sonho foi embora. O sonho acabou. O projeto de sacerdote já era. Rapaz, eu preciso de Deus aqui. Talvez você olha para sua família e diz assim: o projeto que eu tinha para minha família, aconteceu um negócio aí que não dá. O projeto da minha empresa aconteceu que não vai dar. Meu Deus. Só que o negócio aqui me chama a atenção, irmão. O Silvio, no capítulo 1, verso 1, ele diz assim: quando eu estava dentro do cativeiro, junto com os meus amigos escravos na margem do rio Quebar, eu vi. Meu Deus! Aleluia! Glória a Deus! Peraí, Ezequiel, mas o sonho não tinha acabado, tinha. Aleluia! Na margem do rio Quebar, eu olhei para o céu e eu vi. Eita glória! Eu vi os céus abertos. Oh, arabaxo! Eu Maco, mico, anagai, enemachu e emagaço! mas o sonho não tinha parado, tinha, mas Calabaço quando eu olhei e calabaia! eu vi os céus abertos. Aleluia! E deixa eu te dizer, cativeiro não vai te impedir de ver o céu aberto. Darasúbia, emai! Cativeiro não vai te impedir de ver visões. Emai, asúbia! Micana, O céu ainda continua aberto. Quem vai para receber, levanta a mão. Eu não sei o que você faça, o que você faça, mas você dizendo, independente de Deus ainda, o céu está aberto. Oh, aleluia! Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui. Forte, meu Pai, a tua presença! É verdade, Clauderinho, sim, deixa eu te dizer. Aleluia. Isaías capítulo 6, a partir do verso número 1, a Bíblia diz assim: o homem que morreu, velho Zias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Ué, Clauderinho, não tinha que te ver, mas não tem jeito de ver o trono, senão olha para cima. Eita glória! Aleluia! Não tem jeito de ver a glória de Deus. Então ainda dá para ver o céu aberto? Dá. A Bíblia diz em Mateus capítulo 3, a partir do verso de número 6, quando Jesus veio em direção a João Batista pregava uma mensagem. Ele dizia assim: olha, eu não sou digno de desatar as sandálias daquele que vinha após mim, que é primeiro que eu, que é maior do que eu. Só que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus aparece. Quando Jesus aparece, o texto diz assim: e quando ele apareceu, ele foi batizado por João Batista. E quando ele levanta das águas, o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo numa forma corpórea de uma pomba e repousou sobre ele. Glória a Deus! Quem não se lembra no livro de Atos dos Apóstolos, quando Estevão estava sendo apedrejado? Estevão apedrejado, veja a situação: apedrejado, debaixo de luta, debaixo de dificuldade, debaixo de acusação, morrendo apedrejado. E ele diz assim: mas quando eu olhei para cima, Oh, aleluia! eu vi céus abertos. Aleluia! Se passa de pedrada, mas Glória! de cativeiro, mas é o céu aberto. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Deus está abrindo o céu. Anastubi, Gomi, Quebar! Aleluia! Quem não se lembra de Apocalipse? A Bíblia diz que quando João foi preso por Domiciano, disseram assim: vamos fazer João parar de pregar. Jogaram João dentro de uma prisão e disseram assim: acabou a pregação do Evangelho. Só que a Bíblia diz que quando ele estava na prisão, João foi arrebatado em espírito. Pum! E a Bíblia diz assim: tinha uma porta aberta a ele. Eu senti Deus aqui. Tinha uma porta aberta. Oh, Tinha uma porta aleluia! aberta no céu. E Deus falou assim: Oh, aleluia! pode se fechar as portas da terra. Glória! Aqui, Deus abre Oh, aleluia! porta aberta no céu. Emai, Sobi, Quemassone, Micana, Anachuri, Miprove, Anasúbia. Aleluia! Calabarassuri, Miprove. Céus abertos. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! A segunda coisa que me chama a atenção nesse texto foi quando Aleluia! Ezequiel ele olha e vê uma tempestade tremenda Meu Deus! se formando quando ele estava na margem do rio Quebar. Aleluia! É Quando forte! ele vê essa tempestade, ele vai ter visão dos 4 seres viventes. Ele vai dizer: um deles se parecia com um leão, um deles se parecia com uma águia, e
E o outro se parecia com o homem. E o outro se parecia com o boi. Quando ele fala sobre isso, ele está falando diretamente sobre os 4 evangelhos. Por quê? Quando Mateus escreve o evangelho que leva o seu nome, ele vai apresentar Jesus como rei, como leão. Quando Marcos escreve o evangelho, ele vai apresentar Jesus como servo, como boi. Quando Lucas escreve, ele vai apresentar Jesus como o homem, o filho do homem. Mas quando João escreve, ele escreve como aquele que desceu do céu como a águia e habitou no meio de nós. Aí eu não entendi, deixa eu te explicar. Quando ele tem essa visão, ele tem uma visão terrível. É tremendo o que ele está vendo. Só que essa visão vai do verso 4 até o verso 28. E ele vai ter não só a visão dos querubins, vai ter a visão do trono, ele vai ter a visão das rodas, mas ele vai ter uma outra visão. Isso aqui eu preciso dividir contigo. Ezequiel capítulo 1, verso 28, ele diz assim: como a aparência do ar que há na nuvem no dia da chuva, assim era a aparência do brilho ao redor. Esta era a aparência semelhança da glória do Senhor. Aleluia. E quando eu vi cair sobre minha face, e ouvi uma voz que falou comigo: o homem, filho do homem, fica de pé. Glória. Sabe o que significa o ar? É, papai. Ô, glória. Só para mim finalizando, senão daqui a pouco vocês vão falar de ar. Eu tenho que vigiar. Sabe o que significa o ar? Promessa. Porque no livro de Gênesis capítulo 9, Noé teve a oportunidade de ver o arco depois da tempestade. Aí eu tenho que te entregar, peraí. Noé viu o arco depois do dilúvio, depois da tempestade. Eu fiz uma promessa: eu não destruí minha terra por causa do homem, então eu vou deixar o meu arco aqui para você. Só que o arco simboliza a promessa, ele viu depois da tempestade. Eu posso pedir um irmão para abrir a Bíblia? Abra para nós, irmão, em nome de Jesus. Segundo Apocalipse capítulo 4, verso 3. Vou finalizar agora. Ô, glória. É forte. Apocalipse capítulo 4, verso 3. E o outro abre para mim Apocalipse 10, verso 1. Quem achou 4, 3? E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre a cabeça coroas de ouro. E o que estava assentado era, na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Estava ao redor do trono? O arco. Noé viu o arco depois da tempestade. Só que João também viu no Apocalipse o arco de novo. Aleluia. Só que nessa passagem aqui não tinha tempestade, preste atenção. Não tinha. Meu Deus. Depois da tempestade, Noé viu o arco que era a promessa. Só que Apocalipse capítulo 4, verso 3 não tinha tempestade nenhuma. Apocalipse capítulo 10, verso 1, quem pode ler para nós? Deixa eu ver essa voz de trovão que vocês querem. 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Estava o quê? O arco celeste. Eita. Glória. Para a gente fechar, Ezequiel capítulo 1, versículo de número 28, ele diz assim: como a aparência do arco que há na nuvem no dia de chuva. Eu não entendi, deixa eu te explicar. Noé viu o arco depois da chuva. Ezequiel está vendo o arco no dia de chuva. E Apocalipse está vendo o arco quando não tinha chuva nenhuma. Meu Deus. Mas eu tenho que te entregar isso aqui. É muita coisa. Sabe o que Deus está dizendo para Ezequiel dentro da visão dele? Você saiu de dentro de Judá e veio parar dentro do cativeiro. Disseram que você já não pode ser mais sacerdote. Só que enquanto eu sou Deus e continuo com a promessa, Aleluia! afeta na minha vida. Ô, glória! Porque é muito fácil, irmão, É forte ver a demais. promessa depois da chuva. Aleluia! É muito fácil ver a promessa quando não tem chuva nenhuma. Agora eu quero ver você ver a promessa no dia de chuva com tempestade. Só que Deus está dizendo, independente da chuva, independente da tempestade, independente do momento, a minha promessa ainda continua sobre a tua vida.
Machu. Ezequiel está dizendo, quem falou comigo que eu não ia ser sacerdote, tudo bem. Mas o que finaliza minha vida é a palavra daquele que crê. Posso não ser sacerdote, mas profeta eu vou ser. Ô, glória! Eu não sei o que disseram para você. Você fala assim, não dá, não dá. Não tem jeito. Não importa o que o povo diz, importa o que Deus está dizendo a você. Você acredita nessa palavra? Eu creio! Aleluia! Só que tem um problema. Quando Ezequiel falou assim, quando eu vi essa visão terrível, eu caí como um morto. Caí como Oh, um glória! Além de Deus não perder a promessa, Deus não fala com quem está deitado. Aí a Bíblia diz assim, o Espírito do Senhor veio sobre mim. Veio em mim. Dentro de mim. Eu estava caído, mas o Espírito de Deus veio dentro de mim. Eu estava aqui o rosto no chão, mas o Espírito de Deus veio. Aleluia! Sem força, mas o Espírito de Deus veio. Eu não tinha condição de ficar de pé, mas o Espírito de Deus entrou. Oh, Eu não tinha glória! capacidade nenhuma para me colocar de pé, mas o Espírito de Deus. Eu não sei como você chegou aqui, mas o Espírito de Deus te põe de pé. Glória! Quando eu estava caído, de rosto em pé, uma voz veio atrás de mim e falou assim: Filho do homem, põe-te de pé. Não entendi, vou te explicar e termino agora. Você viu que passou Ezequiel até chegar no banco do cativeiro? Só que a história de Ezequiel não parou. Parou o chamado de sacerdote, mas o início de profeta começou. Só que Deus está dizendo para ele, filho do homem. Só que Deus está dizendo para Ezequiel, eu tenho o poder de fazer o que eu quiser na sua vida. Você só nunca vai esquecer que você é homem. Não entendi, irmão, vou te explicar. Independente do que Deus te usar para fazer, independente do que Deus te capacitar para fazer, independente da unção que descer sobre a tua vida, a glória de Deus se manifestar sobre a tua vida, Aleluia! Deus está dizendo, nunca se esqueça que você é homem. Glória! Porque enquanto eu lembrar que eu sou homem, é sinal que eu estou dizendo, eu não posso, mas ele pode. Eu não tenho capacidade, mas ele tem. Eu não tenho poder nenhum, mas ele tem. Glória! Não consigo mudar a história da minha família, mas ele tem. Oh, aleluia! Glória a Deus! Então vamos lá. Eu não posso nem tirar o paletó, irmão. Está por rasgar. O tempo enxuto tem que ser embora. Jesus da minha alma! É, da minha também, né? Só Deus fala. Aleluia! Presta atenção. A história de Ezequiel não parou. Ele só deixou de ser sacerdote para ser profeta. Deixa eu te dizer, a sua história nem começou ainda, por que você quer parar? A sua história parou algumas coisas, mas Deus está dizendo, o que parou é porque Deus tem coisa melhor. Glória a Deus! Aleluia! Você está entendendo? Então eu quero te convidar a vir à frente, nós vamos orar pela tua vida, debaixo de glória, debaixo de unção, debaixo do poder de Deus. Eu não sei o que vai acontecer, a única coisa que eu sei é que Deus vai dar continuidade aqui. Glória! Ah, eu sinto Deus aqui. Imita gasuri promi namai. Abacai achone ha. Alamakanda namashai. Você cantar não, tá, irmão? Nós vamos orar,